Graça e paz, povo de Deus, discípulos de Betel, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Estou aqui hoje para a gente começar um quadro que nós vamos estar aí no nosso canal do YouTube da Betel, chamados Curiosidades Bíblicas. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos estar falando sobre termos bíblicos, expressões bíblicas, palavras que tem na Bíblia, que às vezes a gente não consegue muito achar o sentido dessa palavra. Nós vamos ter que recorrer a algumas palavras no original, para a gente estar explicando isso aí, ora no hebraico, ora no grego, e a gente vai estar trabalhando isso. Expressões como a gente diz, ele é o leão da tribo de Judá. O que significa isso? Da onde nasceu essa expressão? Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. O que é ser a imagem, o que é ser a semelhança de Deus? Nós vamos ver isso aí. Mas hoje eu quero começar com você com uma questão no Novo Testamento, não no Antigo. Eu quero falar sobre a oração do Pai Nosso. Quero falar apenas sobre a primeira palavra. Lembrando que quando acontece esse episódio, Jesus está com seus discípulos conversando e um deles pergunta, diz para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. Aí Jesus fala assim: ok, vocês querem aprender a orar? Então eu vou fazer uma oração aqui modelo, que nós chamamos de oração dominical ou oração do Pai Nosso. Jesus começa usando a palavra Pai. E é sobre essa palavra que eu quero falar nesse momento. Mas nós temos que ir lá na cultura hebraica, nós temos que ir no original, no idioma hebraico, para a gente entender isso aí, o que Jesus realmente quis dizer com essa oração. Vamos lá? Então vamos. Olha só, existem duas palavras hebraicas para pai, que nós traduzimos por pai. A primeira palavra é af, a segunda palavra é abá. Qual a diferença dessas duas palavras, pastor? Vamos lá. Olha só, a primeira palavra, a palavra af, é uma palavra que traduz por pai, como eu já disse, mas é uma palavra que se usa de modo geral com os adultos. Ou seja, deixa eu explicar melhor. Na cultura judaica, a criança, depois dos 13 anos, ela já passa a ser independente, principalmente o menino, entendeu? O homem, o varão. E quando ele deixa de ser criança para ser adulto, ele usa a palavra para se dirigir ao seu pai, af, não usa a palavra abá. Por quê? Porque a palavra abá é um termo que somente as crianças usam. Crianças que são dependentes do pai. Aquela criança que ainda é pequena, que ainda não cumpriu os 13 anos de idade. Então ela se direciona ao seu pai como abá. E o adulto, depois dos 13 anos, direciona-se ao seu pai falando a palavra af. Vamos lá, o que tem a ver isso com o Pai Nosso? Jesus tinha mais de 30 anos quando aconteceu esse episódio. Os discípulos perguntam a ele e ele então começa assim: olha, eu vou dar para vocês uma oração padrão, eu vou dar para vocês uma oração dominical, eu vou falar para vocês algo que verdadeiramente está de acordo com o coração do meu Pai, uma oração modelo para toda a humanidade. E Jesus ele vai usar a palavra, começando, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e ele vai seguindo a oração. Mas nós vamos parar aqui no Pai. Jesus tinha mais de 30 anos de idade. Ele usa a palavra no original, abá. A gente fazendo os estudos, a gente recorrendo aos escritos antigos, nós vamos ver que Jesus usa a palavra abá. Mas ele tinha 30 anos, pastor. O senhor acabou de falar que era só as crianças que usariam isso. Verdade. Sabe por que Jesus usa a palavra abá? Porque a criança, ela usa abá quando é dependente. Ele vai orar ao seu pai que está no céu. Ele vai falar com o pai que está no céu. Ele usa abá. Ele manda uma mensagem para mim e para você. Ele manda uma mensagem para os discípulos naquela época. Ele dizia assim: se você quer orar de forma correta, você tem que, primeira coisa, entender que sempre você tem que ser obediente ao Pai. Sempre você tem que ser submisso ao Pai. Ou seja, você tem que ser dependente do Pai.
Se você tiver um coração de dependência ao Pai, quando você orar e falar, Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu dependo de Ti. Paizinho, vem estar comigo. A nossa oração fica de forma diferente. Não sou eu que estou falando isso. É Jesus que está falando isso. Ele ensina isso para mim e para você. Ele nos ensina. A primeira lição que a oração do Pai Nosso traz para mim e para você é: seja dependente do Pai. Por isso ele usa a expressão Abba, não a expressão Af. Ok, queridos? Espero que você tenha entendido. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua casa. Deus abençoe.